Quero que tudo aconteça do meu jeito. Na hora em que eu quiser. Novela Apocalipse. Que seja Resumo feita do a capítulo minha de vontade quinta-feira, e não a 14 dele. de agosto. Bela se casou com um monstro. Eu vou embora. Eu vou Não esqueça de curtir agora, eu vou salvar o vídeo e se Isabel. A melhor coisa que a gente inscreva pode para fazer não perder agora é os deixar tudo como próximos tá. resumos da novela. Israel, quero usá-los para isso. Preciso que você o conheça Stefano de verdade. diz que a guerra virá independentemente da vontade deles, porque não há como evitar que as profecias avancem. Ricardo diz que não aceita as profecias e vai fazer de tudo para mudar todas elas. Stefano fala que esse não será o fim porque Ricardo tem um caminho glorioso pela frente. Ricardo afirma que quer que tudo aconteça do seu jeito, na hora que ele quiser e que seja feita a sua vontade e não a de Deus. Stefano fala que a vontade de Ricardo será feita e diz que o que importa é eles afastarem toda a humanidade de Deus e diz que a marca de Ricardo será profunda e duradoura. Ricardo afirma que tem certeza que será. Em Jerusalém, as pessoas nas ruas xingam as duas testemunhas do Apocalipse. Saulo observa a confusão. As duas testemunhas falam para a multidão que o sofrimento com a seca não é nada perto do que está por vir e diz que eles precisam se entregar ao Senhor Jesus. Saulo pergunta quem são eles afinal. Uma das testemunhas questiona como ele lê sobre eles diariamente no livro sagrado e não sabe quem eles são. A outra coloca a mão sobre o ombro de Saulo e fala que deseja que o seu entendimento seja aberto para poder entender a vontade do único Deus. Saulo questiona qual a vontade de Hashem. As testemunhas dizem que há uma falsa paz reinando e está prestes a terminar, e afirma que o Deus de Israel deseja usar Saulo, mas para isso é preciso que ele conheça Deus de verdade. Saulo pergunta como eles sabem seu nome, e nesse momento Osiel chama por Saulo. Em Nova York, Benjamin recebe Susana em seu apartamento. Susana fala que precisa ouvir tudo o que o filho tem para dizer, e questiona se Benjamin tem como provar que Ricardo é mesmo o anticristo. Benjamin fala que o Ricardo sabotou o avião com a Zoe e que quem ele queria matar não conseguiu. Susana diz que o filho não está falando coisa com coisa, e Benjamin afirma que Zoe está viva. Susana não acredita, e Benjamin mostra a foto de Zoe com seu filho. Saulo fica mexido com as palavras ditas por Moisés e Elias. Osiel diz que não quer ver mais Saulo perto das duas testemunhas e fala que os dois são loucos. Saulo diz que eles podem estar muito apegados com as tradições e não estão enxergando a verdade. Susana fica impressionada por Zoe estar viva. Benjamin diz que foi um milagre e que agora acredita em Deus, em Jesus, na Bíblia e nas profecias. Susana fala que foi contra o que Ricardo e Alan fizeram contra ele na empresa, mas daí dizer que Ricardo derrubou um avião é demais. Benjamin diz que tem como provar e afirma que o que vai dizer vai colocar os dois em lados opostos a Isabela e Alan. Susana pede para Benjamin explicar tudo. Em conversa com Dylan, Uri conta que Ricardo é o responsável pela queda de um avião, pelos atentados em Jerusalém e diz que é preciso ter cuidado porque se Ricardo descobrir que eles sabem de tudo, eles estão mortos. Enquanto isso, Susana se desespera e fala que Isabela se casou com um monstro e precisa salvar a filha. E fala que teve um pressentimento e passou por cima dele. Benjamin fala que a escolha foi da irmã, e diz que as coisas não são tão simples e fala que Ricardo é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer e diz que eles precisam deixar as coisas como estão e vai pensar num plano e pede para Susana não contar nada a Isabela. E fala que enquanto não se transformar num tirano, ainda há uma chance de salvar Isabela. Em seguida, Ricardo é surpreendido com a chegada de Ariela. Ela avisa que o exército americano está se preparando para atacar a Líbia. Os militares americanos se preparam para invadirem a Líbia. Ricardo não consegue falar com o general da missão e fica irritado. O exército americano ataca. Bárbara e Arthur noticiam a guerra. Benjamin faz as malas para ir para Jerusalém. Uri pergunta como ele vai tirar Zoe de Israel. Benjamin fala que já tem um plano, mas não pode contar agora. Benjamin fala que a mãe e o tio devem continuar com a rotina normal para ninguém desconfiar de nada e segue para Jerusalém. No Conselho das Nações, Ricardo tenta convencer os líderes militares a recuarem, mas eles se recusam. A guerra se inicia. Jonas lidera uma vigília de oração. Guido fala com Dudu sobre as consequências da guerra. Uri se lembra de Monique e fala que demorou, mas se curvou e diz que ela sempre teve razão e diz que ela sentiria orgulho dele. Ele faz uma oração e pede para Deus proteger sua família e pede forças para resistir até o fim. Benjamin reencontra Zoe e o filho no deserto.
Em Jerusalém, as duas testemunhas se aproximam de Noa, Osiel e Saulo e falam que há uma forma de se relacionar diretamente com Deus. Noa pergunta como e eles falam que a resposta está em Jesus, o único e verdadeiro Messias. Osiel, furioso, fala que eles estão blasfemando e são impostores e acaba passando mal. As testemunhas falam para Noa se informar e afirmam que se eles desejam mesmo proteger Israel, precisa começar com Deus. Tamar e Gideon temem os efeitos da guerra. Débora e Isabela conversam sobre a guerra e defendem Ricardo. Isabela fala que gostaria de estar ao lado do marido para confortá-lo. Débora fala que tudo vai passar e o filho vai conseguir mudar o mundo. Elas brindam com vinho. Enquanto isso, Ricardo e Ariela bebem juntos. Ricardo fala que mesmo a guerra manchando seu tratado de paz, assim que as bombas fizerem o trabalho sujo, todos buscarão apoio nele. Ricardo fala que está chegando a hora que cada ser humano terá que escolher o lado que vai ficar. Bombas são disparadas e atingem a Rússia. Os russos revidam um ataque e os Estados Unidos são atingidos. Diversos países são bombardeados. O cenário de guerra e destruição tomam conta do mundo. Bárbara e Arthur noticiam os ataques e falam que a humanidade corre o risco de ser destruída para sempre. Crimes, saques, depredações, o caos toma conta do mundo. No Rio, a delegacia fica lotada de gente. Estela e Felipe tentam controlar o movimento no Hospital Eisen. Alguns dias se passam. Na Nova Babilônia, a cidade do futuro, Ricardo se reúne com os líderes. Jacob fala que finalmente Ricardo percebeu que não tem os líderes nas mãos. Ricardo fala que sabe recuar e diz que eles precisam acabar com a guerra antes que não reste um mundo para explorar. Jacob fala que Ricardo já sabe as condições e pergunta se Ricardo está realmente disposto a recuar das antigas exigências. Ricardo confirma que sim e diz que todas as mortes inúteis poderia ter sido evitada. Jacob fala que em outra ocasião eles foram expulsos, e Ricardo pede desculpas por seu destempero, pergunta se eles têm um acordo. E em seguida ele e os líderes fecham um acordo de paz. Então, senhores, temos um A acordo. novela Apocalipse está emocionante. Se você assiste e gosta da novela Apocalipse, se inscreva aqui no Senhores, canal. Todos os tenho dias tem os certeza resumos diários. que nós tomamos Participe a comigo melhor deixando seu decisão. like e o seu Chegando a comentário. hora em que Obrigada cada por ser assistir e humano até o próximo vídeo. vai ter que escolher de que lado ficar.